Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que, ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Nos capítulos 47 até 49 de Isaías, encontramos o juízo contra a Babilônia, a promessa de restauração para Israel e a figura do servo do Senhor, chamado para ser luz para as nações. Em Colossenses, capítulo 2, Paulo alerta contra filosofias enganosas e práticas humanas, reafirmando que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus e que nele estamos completos. Que esta leitura nos firme em Cristo como única fonte de vida e nos livre de confiar em qualquer outro fundamento. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Isaías capítulo 47. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinha e faça farinha. Retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada Rainha dos Reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos, e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma, somente eu, e mais ninguém. Jamais ficarei viúva nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e conhecimento a enganam quando você diz a si mesma, somente eu, e mais ninguém, além de mim. A desgraça a alcançará, e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever, cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a extenuaram. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida eles são como restolho. O fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Isaías capítulo 48. Escute isto, ó comunidade de Jacó. Vocês que são chamados pelo nome de Israel, e vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor, e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa, e dependem do Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou, e eu as fiz conhecidas. Então repentinamente agi, e elas aconteceram. Pois eu sabia o quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Por isso há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você para que você não pudesse dizer. Meus ídolos as fizeram. Minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas. Olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas, que você desconhece. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca os conheceu antes. Por isso você não pode dizer, sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade, o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome eu adio a minha ira.
Por amor de meu louvor eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a um outro. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro, e eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem de pé. Reúnam-se todos vocês, e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei. Sim, eu o chamei. Eu o trarei, e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano Senhor me enviou, com seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão, como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos, como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Anunciem isso com gritos de alegria e o proclamem. Enviem-no aos confins da terra, digam, o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos, ele fez água fluir da rocha para eles. Fendeu a rocha, e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Isaías capítulo 49. Escutem-me vocês, ilhas. Ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Assim diz o Senhor. No tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei, e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e para aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará, e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo, e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você vestirá a todos como ornamento. Você os vestirá como uma noiva, declara o Senhor. Embora você estivesse arruinada e fosse abandonada,
e sua terra fosse arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance de seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes, de onde vieram? Assim diz o soberano Senhor. Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros, ou serem os prisioneiros resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. Colossenses capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie! Não prove! Não toque! Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano.
Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá, a paz.